Então o crente fiel, ele não é vaidoso. Essa vaidade aí é um valor que a própria pessoa dá a si mesma. Ela quer se autovalorizar e quer que as pessoas também deem a ele o mesmo valor que ele se dá. Então essa vaidade é tremenda e ela é contrária à palavra de Deus. Se nós pudermos aí meditar um pouquinho em João Batista, nós vamos ver que João Batista disse, olha, convém que ele cresça e que eu diminua. As pessoas foram a João Batista e disseram, olha, Jesus está batizando mais gente que você. Não é? Quantos ministérios estão assim? Olha, fulano está crescendo mais que você. Olha, aquela igreja está crescendo, está grande, está se desenvolvendo, está aparecendo. E aí as pessoas vão procurar até atrapalhar o crescimento do outro, para que ele apareça. Então uma vaidade muito grande. Surge aí a inveja, surge aí até as coisas más que a pessoa vai fazer para derrubar o outro, para não deixar de ser mais importante que ele, que nós vimos na lição passada. Agora veja bem, a vaidade é aquilo que faz com que você se ache o máximo e esteja sempre acima dos outros. Mas a Bíblia ensina que nós devemos ser humildes. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então você sempre tem que estar na posição de humildade. Quando você vai, por exemplo, pregar a palavra, ensinar, sempre chegar diante de Deus, Senhor, eu estudei, tudo bem, mas eu não tenho a graça, eu não tenho aquela desenvoltura que eu acho que deveria ter, então me ajuda, então me dê essa graça, me dê essa sabedoria, porque os homens procuram sabedoria, procuram grandeza nas pessoas, mas Deus procura humildade, Deus procura pessoas que Ele possa usar, que esteja aí maleável, que esteja à sua disposição. Então, todo aquele que serve a Cristo deve se humilhar na presença de Cristo, desejando que venha dele a sabedoria, a revelação, o poder, e sempre devolver a glória a Ele. Sempre que acontecer alguma coisa, que fizer alguma coisa, sempre a glória é para Jesus, a glória é para o Pai, nunca para o homem. A palavra revela que o servo de Cristo não deve, em hipótese alguma, ser motivado por essa cobiça. Marcos 9, 30 a 37. Então Jesus dá uma lição aos seus discípulos. Seus discípulos estavam discutindo qual deles seria o maior no reino de Deus. Então veja bem, eles queriam uma posição. E Jesus deu-lhes uma lição. E disse, olha, no reino de Deus, quem quiser ser o maior, seja o menor. Jesus ensinou, olha, no mundo as pessoas sentam-se à mesa e ali, à cabeceira da mesa, está aquele que é servido por todos. E Jesus foi e serviu a todos, mostrando e dizendo, olha, no reino de Deus é assim. O maior é aquele que serve e não aquele que é servido. Nós estamos com um grave problema hoje na igreja em respeito a isso. Os líderes querem ser servidos, querem apenas dar ordens, querem ser mais importantes, possuírem mais do que as ovelhas. E no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, grande é o que é pequeno, rico é o que é pobre, servo de Deus, servo do povo. Esse é o verdadeiro líder, que nós encontramos em Pedro, em João, em Paulo. Deram as suas vidas, deram tudo que tinham por amor às pessoas. Então, na igreja de Cristo, é aquele que serve que é maior, e não o que é servido. Tópico 2 aí, o crente fiel não deseja o primeiro lugar. Ao lançar mão de uma criança e apresentá-la entre os discípulos,
Ensinava o Senhor Jesus uma extraordinária lição. No coração do verdadeiro discípulo deve haver a mesma inocência e sinceridade de um infante. Marcos 9,36. Entre os seguidores do Mestre não pode haver espaço para disputas, intrigas e contendas. No reino de Deus, quem deseja ser o primeiro, revela-se egoísta, mas quem procura servir ao próximo é chamado pelo Mestre para ser o primeiro. Marcos 10, 42 a 45. Que se estabelece a diferença entre o vocacionado por Deus e o chamado pelo homem. Então vamos ver aí Marcos, capítulo 9, do versículo 30 ao versículo 37, para que você possa entender melhor esta palavra aí. Tendo partido dali e caminhado pela Galiléia, não queria que alguém soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará. E, morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam essa palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas o que me enviou. Então Jesus diz: quem quiser ser o primeiro, seja o último, seja servo de todos, seja o menor. Quem quiser ser grande, seja menor. Chamou a criança. Qual a particularidade da criança? A criança não tem esse desejo por trás das coisas, essa má intenção por trás dos seus atos. A criança, ela ama a todos indistintamente. A criança abraça um mendigo como abraça um rico. Ela não tem esse interesse financeiro ao amar alguém. A criança é sempre uma pessoa que deseja conhecer mais, está sempre buscando maior conhecimento, em saber mais, em aprender mais, em experimentar as coisas. E no reino de Deus nós devemos ser assim. Não ter essa segunda intenção, esse desejo maligno por trás das coisas. Ah, eu vou pregar para ganhar tanto. Ah, eu vou fazer uma festa, mas a festa na igreja, mas eu vou pegar o dinheiro, vai sobrar tanto para mim. Sempre buscando um lucro nas coisas. Ah, eu vou abraçar o pastor, vou tratar bem, vou dar alguma coisa na igreja. Estou sempre buscando o que eu vou ganhar em troca. Vou ganhar uma posição, vou ser um diácono, um presbítero, um evangelista. As pessoas vão olhar para mim. Como foi lá no tempo lá do Barnabé. Barnabé deu para ajudar as pessoas necessitadas. Mas Ananias e Safira não, deram para aparecer. Tinha um motivo errado, a motivação era maligna. E tem muita gente na igreja assim, fazendo as coisas pela motivação errada. Nós não podemos fazer isso. Então devemos nos portar como crianças, fazer por amor, nunca com um objetivo por trás de enriquecimento, de ganhar uma posição ou qualquer outra coisa que seja contrária à palavra de Deus. Então aqui é que nós aprendemos a diferença realmente. Quem é aquele que é chamado por Deus? É aquele que vai por amor servir a Deus. Ele se torna servo de todos. Mas existem muitos que entram na obra de Deus e estão por aí, até nas lideranças, que o verdadeiro motivo, a motivação dele é terrena e muitas vezes diabólica, e não o chamado de Deus. Tópico 3, o crente fiel não se porta soberbamente. Então o livro de Provérbios demonstra com abundantes exemplos e contundentes palavras do que o ser humano é capaz quando o seu coração é dominado pela soberba e pelo desejo desenfreado pela fama. Provérbios 6, 16 a 19, 8 e 13. Ele se apressa em fazer perversidade, usa de língua mentirosa, semeia contenda entre irmãos e com olhos altivos assiste às consequências dos seus atos sem pestanejar, arrepender-se ou sensibilizar-se. Isso absolutamente não é a verdadeira motivação do crente fiel.
Pelo contrário, a motivação do discípulo do meio nazareno está em servir ao Senhor com o coração íntegro e sincero diante de Deus e dos homens. João 13, 34 a 35. Que fala da soberba e do desejo pela fama. A pessoa, quando está possuído por isso, ele é capaz de fazer coisas terríveis para alcançar o seu objetivo. Muitas vezes prejudicando os próprios irmãos, prejudicando o trabalho da igreja, a obra do Senhor, para alcançar o seu objetivo. Então ele se infiltra no meio das pessoas e ali vai fazer uma coisa terrível, uma destruição terrível, atrapalhando todo o desenvolvimento da obra de Deus. O crente deve estar sempre em meio à igreja para ajudar, para fazer um crescimento espiritual de onde ele está. Ele deve levar sempre a presença de Deus onde ele está, nunca procurando a presença humana, nunca procurando destacar-se a si mesmo, mas destacar Deus, destacar o poder de Deus, a manifestação de Deus, onde quer que ele esteja. Sempre buscando a glorificação de Deus, sempre buscando a exaltação de Jesus Cristo, sempre buscando que Jesus seja conhecido entre todos. Então, alguns exemplos aí daquele que deseja de todo jeito a fama e se apressa em fazer perversidade, usa de língua mentirosa, semeia contenda entre os irmãos, tem olhos altivos, ele assiste às consequências dos seus atos sem pestanejar, arrepender-se ou sensibilizar-se. Então o soberbo ele se torna uma pessoa cruel. Ele, além de atrapalhar, de prejudicar as pessoas, assiste tudo isso sem nenhum tipo de sentimento, sem nenhum tipo aí de amor, de demonstração de coisa boa. Assiste friamente a destruição dos outros. Ele deseja sempre o mal dos outros, porque só pensa em si próprio, é egoísta. Ele não visa o reino de Deus, nem a igreja como povo de Deus na terra, nem visa a obra de Deus, a salvação das pessoas, mas só visa a sua própria fama, o seu próprio crescimento. É um egoísta completo. Pode ver que esse tipo de pessoa, ele nunca está em alguma parte fazendo, ajudando o outro a fazer. Ele sempre faz do jeito dele, sozinho e sempre buscando a sua própria fama. Ele não é capaz de participar de uma festa, de um culto, de uma obra de Deus como aí coadjuvante, mas ele só participa se ele for o centro das atenções, se ele for o maioral. Pode olhar. Então essa pessoa é aquela pessoa que está na soberba, que está buscando a fama, então ele se coloca como centro, ele se coloca como alvo de todos, todos têm que olhar para ele. Então a fama aí significa notoriedade, reputação, celebridade, glória, enfim, fama é o que todos desejariam ter em suas próprias vidas, uns para deleite, outros para vanglória e ainda outros para causar inveja ao próximo. Então devemos nos lembrar que também existe a boa fama. Jesus tinha uma boa fama. Todo lugar que ele passava, ele tinha fama. Aí vem o miraculoso, aquele que opera maravilhas, que traz o poder de Deus. Então, existe a má fama e a boa fama. Deseje a boa fama, uma boa reputação. Deseje ser conhecido como homem de Deus. Deseje ser conhecido como aquele que fala a verdade. Deseje ser conhecido como aquele que tem intimidade com Deus. Deseje ser conhecido como aquele que não se deixa corromper pela sociedade, pelo materialismo, mas aquele que deseja realmente as coisas espirituais. Tenha uma boa fama. Parte 2, não fomos chamados para a fama. Nós vamos ver aí, tópico 1, o que é fama? Tópico 2, o problema. Então
Então aqui na parte 2 nós vamos estudar sobre a fama do lado pejorativo, ou seja, do lado mal dessa fama. Então a fama que a pessoa busca a qualquer preço e uma posição que ele quer a todo custo. Uma fama que não vem de Deus, vem do homem ou do diabo.